som. Ei. O que foi? Tem. Ela tá com medo mesmo, a praga. Ah, você pode. Pode. Você vai olhar e falar, não. Você vai convidar quem você quiser. Eu vou ficar aqui, eu quero fazer umas perguntas, vou matar ele. Não, eu vou ficar. O Marcos vai ficar aqui. Boa noite, colegas vereadores, público presente. Boa noite. É boa noite ou boa tarde, hein? É noite já? É tarde. É tarde. Boa tarde para todos que estão nos assistindo através do meio de comunicação. Eu declaro, de acordo com o regimento, o requerimento número 002/2015, declaro-se aberta essa audiência pública e convido para presidir o senhor Marco Nunes Coelho Júnior. Obrigado, nosso vice-presidente Gui Carlitos Alves. Meu boa noite também a todos e todas. Só dizer rapidamente que essa audiência pública foi um requerimento assinado pelos vereadores Luiz Eduardo Figueiredo Salgado, por mim, Marcos Nunes, e também pelo vereador Helder Evangelista. Quem presidiria essa audiência seria o vereador Luiz Eduardo Figueiredo Salgado, que pede desculpa, mas ele teve um pequeno problema de saúde hoje, precisou ir ao médico, e ele não deu conta, na verdade, me parece que o médico só podia atendê-lo nesse horário, e ele pediu a gente que conduzisse aqui hoje os trabalhos. Então, melhoras aí para o nosso querido Cebolinha. E nós vamos, então, dar prosseguimento. Eu vou fazer primeiro uma composição aqui da mesa com os nossos convidados, e logo em seguida eu vou dizer como é que vai ser, explicar como vai se dar a audiência pública, ok? Então, em primeiro lugar, nós vamos convidar o professor Oswaldo Valente. Por gentileza, professor, posso tomar assento aqui? O professor Oswaldo Valente, ele é engenheiro florestal, é especialista em hidrologia e também manejo de pequenas bacias hidrográficas. Nós sabemos, todos nós aqui, que é um grande estudioso da bacia do Ribeirão São Bartolomeu e vai também nos abrilhantar com a palestra daqui a pouco. Quero convidar também o professor Antônio Lima Bandeira, que hoje está no SAAI, no Serviço Autônomo de Água e Esgoto, por gentileza. Logo em seguida, o nosso representante do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, que é o Sânzio Borges, por gentileza também, Sânzio, fazer parte aqui conosco à mesa. Quero também convidar a Tereza Strupp Santos, que é do Instituto Mineiro de Gestão de Águas, do IGAM, por gentileza. Quero convidar, representando a Universidade Federal de Viçosa, o engenheiro João Francisco de Paula Pimenta, também por gentileza, aqui representando a UFV. E também a Tânia Maria Duarte, que representa o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, o CISAB. Quero agradecer a presença do secretário de Governo, Luciano Piovesan, que nessa sessão representa o nosso prefeito municipal. Vou pedir desculpa ao Luciano de não lhe dar assento à mesa aqui, em função da quantidade. E daqui a pouco, assim que os vereadores se pronunciarem, se Vossa Excelência tiver necessidade, eu passo a palavra também para que você faça uso dela, ok? Só peço desculpa por causa
da nossa mesa um pouco cheia aqui hoje. A nossa audiência pública, geralmente, pelo nosso regimento interno, ela dá o direito a cada prelecionista, a cada palestrante, a ter 20 minutos para poder fazer o seu pronunciamento. Eu gostaria só de fazer aqui um acordo de cavaleiro com os membros aqui da mesa, porque se a gente der 20 minutos para cada um aqui, a gente se estende por um tempo muito longo. E eu conversei mais cedo com o professor Oswaldo Valente, ele tem uma palestra, talvez ele precisasse aí de 10 a 15 minutos. E eu vou pedir aos demais que, na medida do possível, sem, obviamente, atrapalhar a exposição de cada um, quanto mais breve pudesse ser, né, para nós seria assim, mais produtivo o nosso trabalho. A princípio, nós não vamos colocar um teto para o final da audiência pública, mas a gente acredita que é por volta de umas 2 horas. Então, nós vamos dar a palavra, então, para os nossos palestrantes. Em seguida, a gente dá a palavra para os nossos vereadores aqui presentes. Eu agradeço, né, de uma vez a presença de cada um de vocês, e que terão direito a fazer uma colocação por 3 minutos, com perguntas à mesa, ou apenas uma colocação, com direito à réplica e à tréplica, se assim desejarem inquirir alguém daqui da mesa. E logo em seguida, a gente abriria, então, para o público presente também estar participando e estar também fazendo as suas perguntas. Então, mais uma vez, boa noite a todos e todas. Eu vou passar, nesse momento, a palavra, então, para o professor Oswaldo Valente, para que ele coloque para a gente aí a palestra que ele nos trouxe, já agradecendo, professor Oswaldo, a presença de Vossa Senhoria e também de todos os que aqui se fazem presente. Muito obrigado e a palavra está com o senhor. Pois não. O professor Lima Bandeira, que está só querendo... Pois não. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, sou o vereador Marcos Nunes, demais vereadores presentes, meus companheiros na mesa, pesados assistentes. Há muitos anos que eu ando bastante preocupado e achando que nós íamos chegar na crise de água que chegamos hoje. Não tem nenhuma satisfação, não é com nenhuma satisfação que eu fale que eu estava certo. É com tristeza, inclusive, que eu chego ainda em vida, ver a situação chegar no estado que chegou, não só em Viçosa, como no estado inteiro, e nas regiões mais populosas do país, nós temos esse tipo de problema sério hoje, que é o abastecimento de água. Na verdade, nós nos descuidamos, né? Nos descuidamos de produção de água. Nós nos preocupamos durante a vida inteira em coletar, tratar e distribuir água, porque a água era abundante. A água não tinha valor econômico. Apesar de, desde 97, a Lei das Águas dizer que ela é um recurso escasso e de valor econômico, bem, depois de quase 18 anos, né, nós continuamos na mesma, tá, achando que nós temos água em abundância. Assustamos agora, esse ano, alguns sustos já ocorreram alguns anos atrás, mas passava e a gente continuava a vida, tá? Buscando água. E hoje nós chegamos à conclusão de que não é bem assim, que a água realmente é um recurso finito, e é um recurso caro, e que a gente vai ter que mudar a forma de lidar com ela. Essa é a verdade. Bem, a gente vê, eu estava acabando de conversar com o professor Bandeira ali agora mesmo, então, a história das outorgas, não é isso? Então, todo mundo hoje está em busca de outorgas. Vocês têm, a cidade tem outorga para coletar água no São Bartolomeu e tem outorga para coletar água no Turvo Sujo, na Violeira. Bem, há uma busca, o SAI está buscando, e ele está com razão, de outorgas em outras regiões em torno de Viçosa. É uma forma de se prevenir, porque a outorga da agora para frente vai ficar cada vez mais difícil. Vai chegar um ponto em que você vai pedir outorga e não vai conseguir, porque não há possibilidade de dar outorga para algum curso d'água que já está sobrecarregado. Tá? E você não pode pegar toda a água do curso d'água, porque os cursos d'água não são propriedades de um município ou de uma cidade só, e outras pessoas também vão precisar daquela água em outras posições. Então, esse é o problema. Bem, com essa ideia,
a gente trabalhou desde 1999, foi começar um trabalho, a partir de 2000 a gente trabalhou durante muitos anos no SAI, com o recurso próprio do SAI, fazendo algumas experiências, na verdade, na bacia de São Bartolomeu, para ver como que a gente podia aumentar a produtividade de água na bacia. E eu continuo achando que, mesmo que a gente comece a buscar por outorgas, comece a buscar por novas outorgas, nós não podemos nos descuidar das áreas que já estão outorgadas. Tá? Porque senão a gente vai ficar nessa história, né? Acabou a água em Viçosa, vamos buscar no Turvo. Acabou no Turvo, vamos buscar no Piranga. Acabou no Piranga, vamos buscar. E isso não tem sentido. E a gente teria que, ao mesmo tempo que você busca uma solução, uma alternativa para resolver o problema a mais curto prazo, nós temos que estar preocupados com o futuro. O que vai ser no futuro? Como é que nós vamos nos comportar para frente a respeito de água? Então, por isso, eu gostaria de colocar para vocês hoje algumas reflexões. São números, eu gosto muito de colocar números, porque uma outra coisa é que a gente, nessas áreas, a gente costuma muito falar qualitativamente, né? Precisamos melhorar aquilo, precisamos melhorar lá. Alguém diz assim, o que aconteceu? Ele responde para a gente assim, melhorou. Mas melhorou quanto? A que ponto que essa melhora vai realmente resolver o problema? Então, gostaria de discutir com vocês alguns números. E como a gente tem muita experiência na bacia de São Bartolomeu, e eu acho que a bacia de São Bartolomeu ela é estratégica, porque é a única bacia que está totalmente sob o domínio de Viçosa. Ela está totalmente na área do município de Viçosa. O Viçosa pode ter um controle absoluto sobre ela, que não é a mesma coisa com um turvo sujo que tem Coimbra, tem Cajuri, que não é a mesma coisa do turvo limpo que tem Paula Cândido lá na cabeceira, tá, e etc. Não é a mesma coisa em outros locais que pedir, porque tem interferência de outros setores na história. Então, aí eu acho que eu vou usar a bacia de São Bartolomeu como exemplo do que é que a gente precisa fazer em termos de produção de água, para que vocês possam entender quais são as prioridades. Tá? Eu acho que a água deve ser a prioridade das prioridades, o que, infelizmente, no Brasil ainda não é verdade. Nenhum município tem água hoje como prioridade. Tá? Quando diz que tem, é só de conversa, na verdade não tem. Essa é a grande realidade. Então, os municípios dizem assim, água é prioridade. Quem está com um problema de escassez a curto prazo, tem que colocar isso como questão fundamental. Sem água, não adianta pensar em educação, não adianta pensar em saúde pública, não adianta pensar em carnaval, não adianta pensar em nada disso. Se não tiver água, nada funciona. A água é vital. Então, é o primeiro lugar. Então, tem que ser prioridade. Tá? E eu acho que aqui, antes de começar, mais uma coisa, eu tenho uma implicância com um detalhe. Aqui em Viçosa, quando você pergunta assim, e o negócio de água? Alguém diz o seguinte, olha, isso é problema do SAI. Tá? SAI que se vira. Então, não é um problema do município. A água em Viçosa não é entendido ainda como um problema do município, é entendido como um problema do SAI. Olha, e o SAI é uma autarquia municipal. Tá? Só. Ela não é um órgão independente. Quem decide o que vai fazer, na verdade, que quem nomeia, quem escolhe, o pessoal que dirige o SAI é o município. Então, a responsabilidade é dele. O SAI apenas recebe delegação para resolver o problema. A tarifa que o SAI cobra para a água, como é que ela é dimensionada hoje? Em função do custo de captação, de tratamento e distribuição. A tarifa não cobre o custo de produção de água na bacia. Então, se nós queremos produzir água, tem que acrescentar alguma coisa aí, tem que ser produção, captação, tratamento e distribuição. Então, a tarifa tem que cobrir isso. Se você, por problema político, ou por problema de água é vital, então não podemos aumentar o preço de água, porque vai sacrificar a população. Então, o município vai ter que arranjar alguma maneira de colocar recurso nessa autarquia para que ela possa cuidar também da produção, que atualmente não está dentro dos custos dela. Então, essas coisas precisam ficar bem claras. Tá? Então, a população tem que imaginar o seguinte, a água em Viçosa não é problema do SAAI, a água em Viçosa é problema do município de Viçosa, de todos nós, da administração pública, tá? da Câmara de Vereadores, de nós, da população, todos nós somos responsáveis pelo abastecimento de água de Viçosa, não é só o SAAI, não, ok? Então, vamos lá, para não gastar muito tempo, vamos lá eu trouxe para vocês ali
alguma coisa chamada contabilidade de água. Por que contabilidade de água? A gente, às vezes, não percebe qual a relação que existe entre chuva, vazão, consumo de água, etc. Então, gostaria de trazer essa informação para que, da agora para frente, a gente comece a ver a água, talvez de uma outra maneira. Vamos ver lá o seguinte, olha, alguns parâmetros de trabalho. Vamos pegar São Bartolomeu. A bacia hidrográfica de São Bartolomeu, acima do ponto de captação, que é na represa lá da Funarb, tá? Ela tem mais ou menos, estou aproximando ali para ficar mais fácil, mais ou menos 3 mil hectares. Então, ela pega a região do Paraíso, todo mundo conhece, o Palmital, etc., essa região de lá. Então, em torno de 3 mil hectares. A chuva normal em Viçosa, a não ser esse ano, e sempre já aconteceu para trás e vai continuar acontecendo, as chuvas estão ficando mais concentradas, mais intensas, e uma coisa que a gente precisa se preocupar com isso, a chuva Viçosa normal, nos anos normais, 1.250 milímetros. Esse ano, no ano hidrológico, a gente pega de agosto de um ano a julho do outro, de agosto até agora, a chuva foi de 670 milímetros, mais ou menos, em Viçosa. Tá? Então, esse ano, eu espero que chegue a 800, tá? Mesmo assim, vai ser 60% mais ou menos 60% daquilo que está ali. Então, é um ano problemático, na verdade. Mas ele pode não ser constante isso e pode voltar essa coisa no futuro. Então, nós temos que estar prevenidos para isso. Se você olhar, então, naquela área, caindo aquela quantidade de chuva, olha o número aqui. Eu fiz questão de deixar o número por extenso. Essa bacia recebe por ano, se receber 1.250 milímetros, 37 bilhões de litros d'água. 37 bilhões de litros d'água. Às vezes a gente não imagina tão grande assim. O volume disponível, olha, uma parte desses 37 bilhões, você não vai poder utilizar. Porque a própria natureza utiliza. A própria natureza usa essa água para vegetação, para transpiração, uma parte evapora. Então, uma parte dessa água aí, 80%, 70% vai por evapotranspiração, mais uns 10% se perde por algumas outras razões, por isso que eu coloquei ele disponível. Dessa daí, quanto que a gente poderia dizer assim, eu posso contar com quanto? Na vazão do São Bartolomeu, por exemplo, os lençóis subterrâneos, que eu pudesse fazer um poço, furar, quanto que eu poderia contar? Em torno de 20%. Um número para você. Então, daria quanto? 7 bilhões e meio de litros por ano. Olha, Viçosa deve estar consumindo mais ou menos isso por ano. Tá? Eu acabei de ver com o Zé Luiz ali agora mesmo e o Helder. Parece que são quantos? Você tem 14, está distribuindo 14 milhões e meio por dia, que dá mais ou menos 7 bilhões e alguma coisa de litros por ano. Então, vamos ficar em média. Na bacia do São Bartolomeu, 4.548.795. Tá ok. Está bem próximo do que você estimou aí. O valor captado, 4 bilhões e 800. 4 bilhões e 800 mil. Então, você tem disponível 7 bilhões e, na verdade, nós estamos captando na bacia de São Bartolomeu por ano 4 bilhões de litros e 800 bilhões de litros. O resto está captado na bacia do Turvo Sul, na Violeira 2. Tá. Então, está mais ou menos dentro do número que eu imaginei. Então, esse é o quadro geral, os parâmetros básicos ali. Vamos ver uma outra coisa. Olha, o que acontece com esse volume disponível? Eu tenho que guardá-lo. Esse é o grande segredo. Eu preciso guardar esse volume. Eu preciso dizer assim, é como se fosse uma caixa d'água. A bacia é como se fosse uma caixa d'água. Eu tenho que deixar essa caixa d'água cheia para usar durante o ano e ter uma reserva para usar nos anos em que você não tem aquela água de chuva chegando, ou chegando em menos quantidade, igual esse ano. Então, olha lá, você tem ali, talvez não está pequenininho, você tem a chuva, tem uma parte, aquele EP lá é o que perde, uma parte volta. Então, uma parte que escoa, nós estamos perdendo muita água naquele escoamentozinho lá, que está saindo em forma de enxurrada, que está no cantinho direito lá, enxurrada. Olha, nós estamos perdendo água demais por enxurrada. E a água que vem por enxurrada, ela enche a represa de captação e vai embora. Durante aquelas chuvas que aconteceram aí há 10, 15 dias atrás, verteu água no vertedor da represa, não foi?
Então foi embora. E nós estamos com tanta falta de água e a água foi embora. Tá? Por quê? Porque, olha, a impressão que a gente tem de fazer reservação superficial de água em represas, isso não funciona muito bem. As represas que vocês têm aí para reservação de água não chegam a 1%. Não chega a 1%, a armazenar 1% do volume de água que chega de chuva no Bacia de São Bartolomeu. Tá? A gente acha que é muita água, não é não. Não chega a 1% do valor. A gente podia estar guardando 7 bilhões de litros. Olha, e nós podemos armazenar lá, então, 16%. Nós estamos armazenando muito pouco, 10% só lá, ó, lá em cima. 10% só. 3 bilhões e 750. Ao invés de 7 bilhões que está disponível, desses disponíveis, nós estamos guardando só 3 bilhões e 750 mil. Mais ou menos a metade. Né? Por quê? O resto está indo por enxurrada. Nós não estamos guardando. Para guardar, eu tenho que fazer essa água infiltrar lá, ó, ir para o lençol. O lençol vai abastecer as nascentes, que está no cantinho embaixo direito lá, ó, e essas nascentes vão sustentar as vazões dos pequenos cursos d'água que vão se juntar para formar o São Bartolomeu. E é que vai chegar na represa da FUNARV. Então, olha, nós temos que partir para isso. Podemos armazenar 16%. Podemos. Por que não 20% disponível? Eu não quero tanto, porque é difícil chegar nos 20%. Eu quero só 16%. Não quero 20%, quero só 16%. Estou dando um desconto aí. Olha, vamos andar mais um pouquinho. Olha, a história é essa aí, o fluxograma é esse. Eu tenho chuva, eu tenho a superfície da bacia, uma parte volta lá, a setinha está para cima, lá volta em forma de evapotranspiração. Eu disse que a natureza usando a água para o seu próprio benefício. Aí você joga, se a água escoa por cima da superfície, ela vai formar enxurrada e vai para lá para o curso d'água. E vai para o São Bartolomeu, no caso. Mas isso não interessa. Interessa aquele outro caminho. A água vai para o lençol, do lençol vai para a nascente, da nascente vai para o curso d'água. Ou fica no lençol e você pode atingir esse lençol através de poço furado ou perfurado. Então, esse é o fluxograma. Aí nós temos que trabalhar assim. Então, eu tenho que dar o sentido virtuoso da chuva para a superfície, para o lençol, do lençol para o curso d'água, do lençol para a nascente, da nascente para o curso d'água. Aquele outro de cima lá é perverso. Aquele é perverso. Além de todo o problema de erosão provocado, de enchentes, inundações, uma série de problemas causados pela enxurrada, então nós ficamos sem água para depois usar no período de estiagem. Porque não chove o ano inteiro. Como? Você pode dizer, mas como eu fazer isso? Como eu guardar 16%? A imagem talvez não seja muito boa. Eu posso fazer no meio rural. No meio rural eu posso fazer uns terraçozinhos, uns canaizinhos na encosta. E aí aquela imagem menorzinha está mostrando o canal cheio d'água depois de uma chuva. Então, a enxurrada que vem formando, ela cai dentro desses canaizinhos e ela fica armazenada aí, e daí ela infiltra, ela não continua escoando, ela infiltra. Então, essa é uma possibilidade. No meio rural, a gente pode fazer isso. Outro exemplo, exemplo 3. Eu posso fazer umas caixas, olha lá. Onde você tem muita enxurrada, eu posso furar umas caixas com a pá carregada, com essa retroescavadeira, eu faço facilmente isso, essas caixas aí. Então, eu faço umas caixas transversais, a enxurrada vai se formando, vai caindo dentro dessas caixas, vão ficando guardadas, os volumes vão ficando guardados aí, e essa água vai se infiltrar, não vai embora para o curso d'água. Outro do lado direito, eu tenho uma barraginha, faço uma barragemzinha seca, que vai receber água só na época de chuva, só na hora que chove. Na hora que chove, a água armazenada naquela barraginha, para de chover, a água infiltra. Tá? Então, eu estou retendo a enxurrada e estou colocando água no lençol subterrâneo, que é o que vai garantir água na época de seca. Ali ficou, talvez então, práticas agrícolas, e você, ali um café, em vez de você, hoje o pessoal está muito bom, que não estou usando isso mais. Antes você capinava o café, ou então jogava roundup, não é isso? Hoje, felizmente, depois que apareceu a roçadeira, melhorou muito. O pessoal está só roçando, então fica aquela vegetação, fica aquela camada sobre a superfície, e aquilo segura muito a enxurrada e faz a água infiltrar. Então é outra possibilidade. O como 4, você olha lá, ó, o pessoal alguém fazendo uma roçada no meio das fileiras de café. É aquilo que está ali. Então, você pode evitar, com aquilo você pode melhorar muito a infiltração. Olha, outra coisa são as cisternas de infiltração. Esse talvez seja um grande negócio para a Bacia de São Bartolomeu. A Bacia de São Bartolomeu está
está ficando muito urbanizada, né, entre aspas, porque ela é uma área rural urbanizada hoje. Então, você tem cada construção, se nas construções que são feitas na bacia de São Bartolomeu, se eu colocasse calhas para coletar a água dos telhados e jogasse essa água, ou da laje, dentro de uma cisterna, ali tem duas cisternas, do lado do outro pode ser uma cisterna só, pode ser uma vala. Vamos admitir uma cisterna ali com 3 manilhas de 1 metro de comprimento por 1 metro de diâmetro. Cada cisterna daquela seria capaz de armazenar 2.300 litros de água. Tá? Então, se você coloca 2 cisternas, dá para coletar 4.600 litros de água. Então, você joga essa cisterna é o seguinte, o fundo dela é poroso, você fura e deixa o fundo. A água que for armazenada ali, ela infiltra pelo fundo, não é cimentada no fundo. Você põe um pouquinho de brita no fundo, e a água bate e aí penetra no interior do solo. Bem, vou só fazer uma comparação. Uma área de 1.000 metros, vamos pôr um lote aí no meio rural, 1.000 metros quadrados. Só tem 2 áreas de 1.000 metros quadrados. Uma tem uma floresta antiga, bem densa, com subbosque, uma natureza perfeita. Essa mata pode colocar, na condição de viçosa, de 1.250 litros milímetros por ano, ela pode colocar em torno de 200 e poucos litros de água no lençol freático. 230, 240 litros de água. Metros cúbicos de água, desculpa, 200.000 litros. 230 metros cúbicos de água, que seria 230 mil litros de água. Bem, se eu fizer aquelas cisternas que estão ali, aquelas 2 cisternas com capacidade de 4 e pouco, seriam capazes de colocar no lençol freático durante o ano algo em torno de 200 mil litros, muito perto da mata natural. Muito perto. Por que isso? Porque quando eu coloco na mata natural, a mata natural retira muita água para o seu próprio desenvolvimento. E ali não. Ali eu estou pegando a água do telhado e estou jogando direto no lençol. Porque quando eu coloco a 3 metros de profundidade, as raízes não estão mais presentes, muito presentes, em pequena quantidade nessa profundidade. Então elas retiram pouca água. Então a água que chega ali vai descer para o lençol. Então você tem essas alternativas. Bem, é isso que eu queria deixar para vocês aqui hoje. Bem, nós temos que pensar nesses números. Olha, às vezes a gente nem percebe que fala na chuva, a gente fala na chuva, precisa de chover. A pessoa pensa em chover. Hoje eu acho que o SAI está torcendo muito para chover e dar enxurrada, não é isso? Para encher as represas. Mas não é esse o caminho. Não é esse o caminho. O caminho é guardar água no lençol, porque água na superfície, além de tudo, é o seguinte, você tem um problema sério. A água em reservação superficial, a taxa de evaporação numa época quente igual a essa é muito alta. A gente está falando em 1.300 milímetros por ano de chuva. Numa represa daquela da universidade, num dia muito quente, evapora 5, 6 milímetros de água. Se você calcular pela área daquela represa, você vai ver que é uma quantidade muito grande de água. Perto de 60 mil litros de água por hectare, por aí assim. Tá? Então é muita coisa. Então a gente tem que tentar evitar o máximo possível esse tipo de coisa. Pode parar de fazer tudo? Não. É importante que você tenha a reservação superficial. Ela vai resolver problemas de imediato, mas não é essa a ideia. Agora, como fazer isso? Isso é caro? Isso é caro trabalhar na bacia de São Bartolomeu com esse tipo de tecnologia? Barato não é não. Claro que não é barato. Impossível também não é não. Agora, com o recurso SAI, também não. Só do jeito que está hoje, não. Você precisa de um aporte para fazer isso. Então, precisa de mais recurso. Ou o recurso vem da taxa, ou o recurso vem de repasse do município através do orçamento, ou o recurso vem de projetos feitos para captar recurso fora. Então, você tem alternativas para arranjar dinheiro para isso. Agora, não podemos fugir disso, não. Se nós ficarmos só fugindo do local, mudando de local, nós vamos só adiar o problema. Não estamos planejando o futuro, não. Nós estamos resolvendo a coisa de curto prazo. Não estamos prevendo o grande futuro. Porque, olha, o turvo limpo, que é o Mainarte, lá que vai mandar Mainarte, ele passa uma propriedade agrícola que eu tenho em Paula Cândido. Eu estou a 5 quilômetros, mais ou menos, da nascente do turvo limpo. Ele era um rio caudaloso quando eu era menino. Hoje, ele é um córregozinho que pula em qualquer lugar. Então, também está acontecendo por lá, o mesmo está acontecendo em São Bartolomeu. Então, amanhã também o turvo limpo vai fracassar. Você pede uma outorga hoje para o turvo limpo, daqui a alguns anos, neca de água.
tá? Então não é por aí. Ok isso? Bem, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Oswaldo Valente. Vou passar a palavra agora para o professor Antônio Lima Bandeira, que é diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para ele também fazer aqui as suas considerações. Boa noite a todos. Presidente Marcos Nunes, senhores vereadores, senhores membros do Executivo Municipal, professor Oswaldo Valente, Sanzio, presidente aí do Comitê da Bacia na região aqui do Piranga, meus colegas aí do SAI. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de manifestar a minha satisfação em ouvir o professor Oswaldo Valente, que é uma autoridade reconhecida há muitos anos aqui na nossa universidade e também em todo o Brasil, na área de conservação da natureza. Especialmente um especialista que vem há muitos anos elaborando suas ideias e pregando uma verdadeira cruzada defesa dos mananciais da região. E hoje ele vem aqui dar o recado que ele vem sempre dando ao longo da sua vida, apelando sempre para as comunidades fazerem o processo de conservação dos mananciais. E eu vejo ele repetir aquilo aqui, o que eu já ouvi em várias outras ocasiões. E dou testemunho de que o Valente coordenou trabalhos na Bacia do São Bartolomeu, inclusive com o interesse do SAI, e que resultou em ganhos substanciais naquela bacia. E que se nós tivéssemos vindo, praticando aquelas medidas há mais tempo e continuando ao longo do tempo, para o futuro, certamente a situação do São Bartolomeu hoje não seria tão crítica como é. E a presença dele aqui hoje, para dar essa mensagem que ele acabou de pronunciar, é extremamente importante para alertar as autoridades do município, alertar as autoridades acadêmicas, alertar o SAI, todos os projetos do SAI, enfim, alertar toda a comunidade para a importância de se realizar um trabalho de longo prazo na recuperação das bacias, não só do São Bartolomeu, que é a que mais salta aos olhos, mas também todas as outras bacias, como, aliás, o SAI está fazendo atualmente, realizando trabalho aqui na bacia do Turvo Sujo. Turvo Sujo, o SAI vem fazendo aqui na região de Coimbra, está implantando um projeto aí com a Ana, e tem exatamente esse objetivo. E vai começar agora, dentro de pouco tempo, está começando já, a implantação de um segundo projeto, não, vai começar, porque ainda não saiu a licitação, mas vai começar um segundo projeto também com a Ana, na bacia do São Bartolomeu. Mas com relação ao momento atual, eu gostaria de enfatizar aqui o que foi colocado pelo Oswaldo Valente, que é a primeira vez que eu estou ouvindo alguém chamar a atenção para esse fato, é de que o processo de produção de água tem que ser uma responsabilidade de todos, especialmente do município. É uma discussão, uma vertente de discussão que não havia sido lembrada em todas essas discussões passadas. Mas ele chamou a atenção muito bem para o fato de que produção, captação, tratamento e abastecimento é uma única cadeia. E essa cadeia toda é de responsabilidade do município. O SAI é apenas uma ferramenta, um instrumento para o município exercer essa sua obrigação do abastecimento hídrico. De modo que eu queria enfatizar isso aí. Com relação ao estado atual da questão da água em Viçosa, eu acho que eu vou ficar muito mais à disposição para perguntas do que para fazer uma pré-eleição.
de modo que eu encerro aqui a minha manifestação inicial, me colocando à disposição dos senhores vereadores e daqueles que o presidente conceder a palavra para responder dúvidas e questões. A gente aqui agradece, professor Oswaldo Valente, aqui, desculpa, né? Tá bom. Professor Lima Bandeira, que utilizou aqui cerca de 4 minutos. Quero lembrar que nós estamos em transmissão ao vivo na TV Viçosa e lembrar também que essa transmissão ela vai até às 19 horas. Então, por isso, mais uma vez, agradecer o tempo, a preocupação com o tempo. Gostaria de passar a palavra agora, eu resolvi fazer dessa maneira, para o representante da UFV, né, o engenheiro João Francisco de Paula Pimenta. Logo em seguida, a gente decide aí o comitê da Bacia Hidrográfica, o IGAM e também a CISAB. Por gentileza, João Francisco. Bom, boa noite a todos, boa noite aos representantes aqui, aos colegas do SAAI, que a gente está em constante contato, né, por conta disso tudo. A gente está vivendo essa escassez de água, professor Valente, também pela apresentação, que vai ajudar muito a gente aqui a enfatizar, né, eu acho que isso que o professor já falou aqui, e já não é a primeira vez, né, professor? Só eu que assisti, acho que já deve ser a 4ª vez aqui. Então, acho que também dar boa noite aos vereadores e pedir que a gente tire daqui algum encaminhamento, para a gente não ter que voltar aqui novamente, assistir as mesmas apresentações, as mesmas discussões, com os mesmos problemas. Né, eu acho que passou da hora da gente tomar uma atitude. E muito bom, né? Que bom que a gente está tendo essa oportunidade de finalmente tomar essa atitude. Ali, professor, só para você ver, e todo mundo, né? São as medições de vazão que a gente está fazendo a partir de outubro desse ano. E, então, em vermelho são os dados de vazão do São Bartolomeu e em azul os dados de precipitação. Por que eu trouxe isso aqui? Porque eu sabia que o professor Valente ia fazer essa apresentação. Ali está claro para a gente que quando chove, quando tem o pico em azul, a gente vê um pico em vermelho também. E rapidamente esse pico desce. Ou seja, é enxurrada. É aquilo que o professor Valente mostrou aqui. Toda a chuva que está caindo na bacia está descendo como enxurrada, não está ficando nada lá. E aí chega nas represas da UFV, as represas da UFV são muito pequenas comparando com o consumo que a gente tem. Então, rapidamente, essa chuva enche a represa, mas depois não tem mais vazão suficiente. A gente vê lá que a maior parte da vazão, né, o dado de vazão está à esquerda, né, são 2 eixos, o eixo da esquerda é o dado de vazão. A maior parte das vazões verificadas estão abaixo de 50 litros por segundo, o que não é suficiente nem pelo que o SAAI capta. Né? Metade do que o SAAI tem outorgado. Então, a gente está, a maior parte do tempo, tirando das reservas da represa. E as reservas da represa são muito baixas. Então, o que a gente tem que fazer é isso que o professor Valente colocou aqui, atuar lá na bacia. Né? Infiltrar essa água no solo. Fazer a APA. Né? Fazer atitudes de recuperação da bacia. Tá? Eu acho que eu vou fazer mais uma vez esse chamado, né, pedir para a gente tomar aqui alguma atitude, alguma ação mais incisiva, que eu acho que já passou da hora e a gente está num momento crítico. Mas o que eu tinha para falar é isso, que acho que ficou claro ali, né, não sei se está todo mundo conseguindo perceber, lá, dá o pico azul, dá o pico vermelho, rapidamente o vermelho abaixa. É isso, é enxurrada. Choveu, tem enxurrada, acabou de chover, acabou a vazão no São Bartolomeu, não tem mais água, diminui muito a água. Então, a gente tem que atuar lá na bacia para segurar essa água lá na bacia, para lá aos poucos escoar. João Francisco, sei que Vossa Senhoria está falando, mas só agora a gente conseguiu colocar o gráfico para quem está em casa assistir. Você pode só repetir rapidamente, só para quem está nos assistindo, verificar de novo o que você está mostrando no gráfico. Sim. Rapidamente. Obrigado. O gráfico ele mostra medições de vazão que a gente está fazendo no Ribeirão São Bartolomeu, acima da primeira represa da UFV. Então, é o que está chegando para ficar armazenado nas represas da UFV. Então, os dados de vazão estão em vermelho, são os pontos em vermelho. Né? E o eixo que mostra o valor de vazão está à esquerda.
né? Então, a gente tem lá 0, 50 litros por segundo, 100 litros por segundo, 150. Para a gente ter uma referência, o SAAI tem outorgado 100 litros por segundo. Ou seja, tinha que ter acima de 100 litros por segundo, pelo menos. A UFV tira, em média, 15 litros por segundo, então dá 115 litros por segundo. Né? A gente está tirando menos agora porque a gente tem um acordo, mas a gente está o tempo, não o tempo todo, mas pelo menos 80% do tempo com vazões abaixo do que a gente retira do São Bartolomeu. Os dados em azul, para quem está em casa pode conferir, são os dados de precipitação, né? Então, de chuva. E aí os valores estão no eixo à direita, que está em milímetros precipitados por dia, né? Então, a gente vê que quando tem um pico azul, tem também, subsequente, um pico em vermelho, né, em quase todos os picos. O que isso significa? Quando chove, aumenta muito a vazão do São Bartolomeu. O problema é que essa vazão abaixa rapidamente. Então, logo depois que a gente tem o pico em vermelho, a gente tem que ver que isso já diminui. Ele diminui, vai para valores abaixo do que a gente precisaria, né, por tanto que a gente capta lá no São Bartolomeu. O SAAI e a UFV. Obrigado, viu, João, pela nova explicação aí, uma vez que o pessoal de casa lá só teve o grau. Ok? Ok, é isso. Então, o meu apelo aqui é a gente tomar alguma atitude nesse sentido de que o professor Valente já explicou aqui, da gente reter essa água lá na bacia, não deixá-la continuar escoando. Obrigado. Bom, a gente agradece, então, mais uma vez, de novo aqui, cooperando com o tempo, o João Francisco. Bom, gente, nós temos aqui Comitê da Bacia Hidrográfica, o IGAM e o CISAB. A menos que a sugestão de vocês seja diferente, mas eu estou achando que é melhor a gente ouvir o IGAM, que é mais geral, depois o Comitê de Bacia e, finalmente, o CISAB. Pode ser? Por gentileza, então, a Tereza Strupp Santos. Estou falando seu nome certo, Tereza? Oh, desculpa. Obrigado, então. Com você, então, a palavra, por gentileza. Bom, meu nome é Tereza Strupp Santos, eu sou analista ambiental do IGAM e eu vim fazer uma apresentação das atividades e ações do IGAM para a gestão de escassez hídrica no Estado. A primeira coisa, eu coloquei isso, mas todo mundo sabe, mas só para enfatizar que o IGAM não é responsável pelo abastecimento de água. No caso de Viçosa, é o SAI. É porque tem muita gente que liga, vira e fala, olha, está faltando água aqui em casa. Eu falo, liga para a concessionária, aqui não é para serviço de abastecimento de água. Então, aqui é o SAI, que ele atende 98% da população, como o pessoal já do SAI já falou. Bom, muita gente falou da outorga, então eu vou explicar o que é a outorga. A outorga é um instrumento legal da Política Estadual de Recursos Hídricos e tem por objetivo assegurar os controles de qualidade e quantidade dos usos de água e o efetivo exercício das águas. Assegura o direito do usuário de utilizar as águas, mas não dá o direito à propriedade, porque a água é um bem do Estado, inalienável, tá? Você só tem o direito de usar, não é sua, por aquilo que a outorga te dá, dependendo da vazão, do tempo e da quantidade. A outorga poderá ser suspensa, parcial ou totalmente em casos extremos de escassez. Esse que o microfone está falhando. De não cumprimento pelo outorgado dos termos de outorga ou por necessidade premente de se atender os usos prioritários. Um dos usos prioritários é o abastecimento de água e dessedentação de animais. Na análise dos processos hoje, é de delegação da SUPRA, não é mais do IGAM. Quem quiser se regularizar, a sua captação de água, tanto superficial quanto subterrânea, tem que ir para a SUPRA. Bom, na análise técnica de qualquer processo de outorga, a gente tem em função da disponibilidade hídrica e outros fatores da bacia. Como, por exemplo, quanto que é a demanda montante e a jusante. Porque a gente, quando insere um novo usuário, a gente tem que ver qual é o efeito da inserção nesse usuário por os usuários já outorgados, tanto a montante como a jusante. Porque, às vezes, aquele usuário ele não vai prejudicar a montante, mas a jusante ele pode captar mais e prejudicar aqueles que são sujantes. Na resolução conjunto SEMAD-GAM 1548 de 2011, define que o limite para
para captação, no caso daqui do Rio Doce, é de 50% da Q710. Tá? O que é Q710? É a vazão mínima de 7 dias de duração e de 10 anos de ocorrência. Então, e os fluxos residuais, que são 50% garantido para diluição de efluentes. Bom, como todo mundo já sabe, o município de Viçosa está dentro da bacia hidrográfica do Rio Piranga, o PGRH-DO1. Qual que é a demanda da bacia do Rio Doce como um todo? Essa aqui, a gente pegou a evolução do quadro de outorgas deferidas na bacia do Rio Doce, do ano de 2003 e 2004. Então, a gente pode ver que a água superficial, a demanda é maior do que a subterrânea. E houve um aumento no ano de 2009 a 2013. E agora houve uma queda no ano de 2014. Agora, da bacia do Rio Doce, vigente, qual é a finalidade? O pessoal me pede outorga, eu viro e falo assim, qual é a finalidade? Para que você quer usar essa água? Então, a maioria é para abastecimento público ou consumo humano. Esses outros usos seria lavagem de veículos, agricultura, são usos menores. E 30%, que é a segunda maior vazão, que é o consumo industrial. Extração mineral está junto de consumo industrial, tá? A gente inseriu tudo no consumo industrial. Agora, para a bacia do Rio Piranga, que é onde que Viçosa está inserida. Na evolução dos quadros de outorgas deferidas, a gente pode ver que de 2009, superficial estava acima, e de 2011 também. Mas houve um aumento do pedido de outorgas para águas subterrâneas. Das finalidades para a bacia do Rio Piranga, qual que é maior? Primeiro, veio para abastecimento público e consumo humano, e segundo, são esses outros usos, lavagem de veículos, agricultura, às vezes, esse está entrado também os cadastros, que são pequenos, para irrigação de lavagem. Esse aqui é um mapa que a gente fez sobre a demanda e disponibilidade hídrica em Minas Gerais. O que acontece? A gente fez, de acordo com o que pode ser outorgado, da vazão outorgável, nas UPGRHs, quais já estão, podemos dizer, acima de 100%. A gente pode ver que a da... Opa, volta aqui. Na região ali, em vermelho, que é a parte do Paracatu, que está toda em vermelha, já o maior comprometimento, e aonde que estão já as DACs. Que são as DACs? São as declarações de áreas de conflito. Já acontece em Minas Gerais situações em que a demanda é maior que a disponibilidade. Então, toda vez que um usuário começava a me pedir uma outorga, indeferido por indisponibilidade hídrica, o que a gente faz? A gente pega, avalia toda a situação dos usuários e vira e fala, agora foi declarada área de conflito e vocês vão participar de um processo único de outorga. O que é o processo único de outorga? É uma alocação negociada da água entre os usuários da bacia. Isso já acontece, como você pode ver, são as áreas achuradas no mapa. Na bacia do Rio Doce, por enquanto, já está tudo ok. Aqui a gente fez uma avaliação da ocorrência de valores inferiores a Q710. A Q710, que é a vazão de referência para outorgar. Então, a gente recorreu aos dados fluviométricos das estações da ANA, que é a Agência Nacional das Águas, operadas pela CPRM. Como os vazões de referência, utilizou-se o estudo de regionalização de vazões, que foi feito pela Universidade Federal de Viçosa e pelo IGAN no ano de 2012. Então, a gente pegou uma avaliação das vazões mensais médias dos meses das estações fluviométricas. Então, para a gente ver qual que é o potencial de criticidade naquele curso d'água que tem esse monitoramento. No caso da bacia do Rio Piranga, a gente tem 3 estações de monitoramento da ANA. E, como a gente pode ver, dos meses do ano de 2014, de março a setembro, na estação Cachoeira dos Óculos, ela teve 2 vezes ocorrência, menor do que a Q710.
na Ponte Nova 2 vezes e Porto Firme 1 vez. Ou seja, da vazão de referência daquele 710, a vazão que estava passando lá era menor. Tá? Então, que a gente pode ver aqui no mapa, que esse aqui está do estado todo, mas aí ele vai estar lá, que eu tinha que dar um zoom, que tem uma vazão de ocorrência, que lá tem 2 ocorrências, duas e uma ocorrência. Já acontece no estado que já teve, nesse intervalo, de 6 ocorrências, que a bacia do Rio Paraopeba e Velhas, desses meses, eles tiveram todas as ocorrências. Bom, essas são as atividades e ações do IGAM. A gente tem informativos de todas as bacias hidrográficas, que são disponíveis gratuitamente no portal do Infohidro, tá? Então, tem a descrição da bacia, a situação atual dos rios, climatologia, a previsão da precipitação para o trimestre. Quais são as bacias já contempladas? A do Doce, a do Grande, Equitinhonha, Paraíba, do Sul, Paranaíba e São Francisco. Não contempladas ainda, o Rio Pardo, Piracicaba e Jaraguari, a bacias do leste, que é o Buranhém, Itaém, Jucaranhém, Buranhém, Itaém e Mucuri, e que estão em fase de construção já. Bom, outra coisa que a gente tem, que é o programa de progestão, que é o programa de consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas. O IGAM, ele aderiu ao progestão. Nem todos os estados ainda do Brasil aderiram ao progestão, mas Minas Gerais já aderiu. Então, o que é o progestão? O progestão é um programa de incentivo financeiro que, mediante cumprimento de metas aprovadas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que, quando você consegue atingir a meta, são transferidos da ANA para o órgão gestor. Então, metas no âmbito estadual que a gente tem são essas metas e dentro delas existem as variáveis. Então, eu vou falar sobre a cooperação federativa e as variáveis operacionais, que nessas metas tem a questão de gestão de escassez hídrica, que é, na cooperação federativa no âmbito do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a gente tem a meta 1.4 ali, que é prevenção de eventos hidrológicos críticos, que é a sala de situação, que é uma elaboração de um manual da sala de situação, produção de boletins diários, né, de previsão e manutenção corretiva. Isso já é feito pelo IGAM. A outra meta dessas variáveis operacionais é a gestão de controle de eventos críticos. Nessa gestão e controle de eventos críticos, que é a infraestrutura e procedimentos instituídos para o monitoramento de eventos críticos, bem como de planejamento e de execução para ações de controle e mitigação dos eventos hidrológicos extremos, existindo adequada articulação entre os atores e integração federativa para a implementação dessas ações. O IGAM, ele entende que o órgão gestor deve atuar não apenas na tarefa de monitoramento que a gente já faz, mas sim como uma participação proativa em ações de mitigação dos efeitos de eventos hidrológicos extremos, tais como planejamento e execução de obras civis, de drenagem urbana, controle de cheias, definição de regras para operação de barragens de cheia, colaboração na elaboração de planos de contingência e defesa civil. Atualmente, o IGAM possui um cadastro com todos os 83 municípios do Estado, que para representação de prefeituras que atuam como defesas civis, para recebimento de alertas de emergência, por exemplo, olha, está chovendo. Nessa questão de elaboração e evacuação da parte de onde que tem o maior risco de cheias. Também possui articulação com a Acordo de Cooperação Técnica para Operação da Sala de Situação com a ANA, o CPRM e IGAM. E também com o CEMADEM para manutenção dos radares meteorológicos, que é onde que tem os boletins diários do tempo. Bom, eu coloquei sobre o FIDRO, que o FIDRO é um fundo de recuperação, proteção e desenvolvimento das bacias hidrográficas e que lança editais todo ano que liberam dinheiro para projetos. O edital agora da CEMADGAM 01 de 2014, estão disponibilizados cerca de 20 milhões para investimento em programas, projetos e ações,
qualquer pessoa pode lançar um projeto ou um programa por filtro. Qualquer um. Tanto empresa como sociedade civil. O período para cadastro já começou, começou no dia 21 de janeiro, vai terminar em 28 de abril. Então, tem que ser mandado um e-mail eletrônico e agora ele vai pegar quanto são agora para projetos, quanto aos aspectos quantitativos, a prevenção de inundação, controle da erosão do solo, a serem financiados pelo fundo. Quais são as linhas de ação desse edital? Recuperação de nascentes, áreas de recarga hídrica, áreas degradadas e revegetação, incluindo produção de mudas, de maciliares, topos de morros e demais APPs e produção de ecossistemas aquáticos. No caso aqui, convivência com a seca e mitigação da escassez hídrica, prevenção e mitigação de cheias e a linha de saneamento básico. Uma coisa que o IGAN já fez, que é para cumprimento da legislação federal, porque na Lei Federal 11.445, que é do Plano de Nacionamento Básico, no artigo 46, ele delega que, em situação crítica de escassez, em contaminação, o IGAN, o órgão responsável pela gestão das águas, tem que fazer uma minuta para decretar a estação de escassez hídrica, estado de alerta ou não. Diante disso, o IGAN elaborou uma minuta e para ser aprovado no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que propôs regras para definição de critérios de situação crítica de escassez de recursos hídricos. Porque, por exemplo, para a Copasa liberar, falar assim, não, nós estamos em situação de escassez em tal reservatório, para que ela possa fazer uma alteração na tarifa, tem que ser declarada situação de escassez. Então, diante disso, o IGAN fez uma minuta, que aí ela foi para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, numa reunião, no dia 12 de fevereiro, só que eles pediram vistas. Então, vai passar para março. Essa minuta estabelece diretrizes gerais para a definição da situação crítica de escassez hídrica e estado de restrição de uso de recursos hídricos nas bacias hidrográficas. Ou seja, quando é estado de alerta, quando é estado de emergência, para definir qual é o estado que ou o curso d'água, ou a bacia, ou o reservatório está. Obrigada. Nós é que agradecemos, viu, Tereza? E você gastou aqui seus 15 minutos, mas não tem problema, nós estamos dentro do nosso tempo ainda. Vou passar, então, rapidamente, mais uma vez agradecendo ao IGAN por toda a exposição, né? E pedir ao Sânzio, que faz parte do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, para colocar também o que tem sido feito, Sânzio, lá na bacia. Obrigado. Boa noite, senhores vereadores, palestrantes, público presente, colegas do SAAI. Eu não sou presidente do comitê, eu sou conselheiro do comitê e o presidente, o Carlos Eduardo, me pediu, devido a compromissos, que amanhã nós vamos ter uma reunião deliberativa em Ponte Nova, ele pediu para me representá-la aqui nessa audiência. Eu vou dar assim, uma explicação da função do comitê. O comitê, nós pertencemos aqui ao comitê do Rio Doce. O Rio Doce porque tem a calha do Rio Doce, que é um rio de domínio da União, é um rio federal. Por quê? Ele banha 2 estados, né? Ele banha o estado de Minas Gerais e a foz dele é no Espírito Santo. Então, é um rio federal. E aqui nós pertencemos a um rio afluente, que é o Piranga. Então, aqui no Piranga, a gente está ligado ao Doce, né, por ser afluente, mas os recursos ficam na gestão do IGAN. O dinheiro, existe no comitê vários segmentos, né, que é um parlamento, né, que é como se fosse um conselho
para gerir a água na bacia. Então, tem representantes de várias entidades públicas, entidades de que eu posso sociedade participativa, como ONGs, OCIPs, e nós que somos usuários da bacia, né, são aonde que sai o recurso, o maior recurso para esse dinheiro que captado pelas entidades, né, pela entidade que é o IGAN, eles são retornados em prol de melhoria da bacia como um todo, né? Então, aqui nós estamos ligados na bacia do Piranga, então esse recurso ele tem autonomia, o Piranga, hoje, para ser aplicado esses recursos em prol dos rios, das nascentes, né, dos rios afluentes do rio Piranga. Eu sou funcionário do SAAI há 32 anos, e por isso até eu faço parte também do comitê, aqui a gente como usuário, né? Então, essa crise de água, o comitê geral do Comitê do Doce, aqui do região do Piranga, nós somos 62 municípios. Eu não tenho dados assim concreto, mas gira em torno de 62 municípios, sendo que desses 62, de fevereiro de 2014 para cá, mais da metade estão atravessando uma crise séria, todos em estado de emergência, ou estão em uso de racionamento de água. A situação é crítica, e na bacia como um todo, na bacia do Doce, que abrange toda a calha do Rio Doce, do Rio Doce e do Espírito Santo, estão devido a essa seca prolongada, com déficit de água, chegando mesmo à situação que Viçosa hoje está passando. Eu, assim, posso falar, ter uma boa notícia, tem mais 2 conselheiros aqui, que é o João e o Ulisses, do comitê, que ultimamente nós conseguimos colocar na pauta do Piranga, que o Piranga ele aportou ano passado, como tinha recursos do plano integrado dos recursos, tinha um aporte de dinheiro que eles priorizaram para fazer os planos municipais de saneamento básico em toda a calha do Rio Doce, do Piranga e do Rio Doce. Então, esse dinheiro foi compartilhado para fazer esses planos, o que que Viçosa, por ter já iniciado o plano de saneamento básico, apesar de não ter finalizado, e Ponte Nova na mesma situação, nós, numa reunião, nós levamos isso em consideração com a diretoria do comitê do Piranga, porque todos foram contemplados com recurso de 500, 400, 600 mil reais para elaborar seus planos, e Viçosa não ficou aí, e sendo que é um dos maiores contribuintes, né, que paga trimestralmente, para vocês terem ideia, nós pagamos em torno de 130, né, professor? 130 mil reais por mês, que esse dinheiro que é jogado no caixa para depois ser dividido para aplicar na bacia. Tá? Então, nós chegamos nessa última reunião, colocamos numa plenária de uma reunião, para que nós conseguíssemos recurso para fazer projetos de ampliação de sistema de abastecimento de água, e
uma outra ala de recurso para para esgotamento sanitário. Nós tivemos a última conversa recente, então eu acho que aqui, se o presidente estivesse aqui, ele ia dar essa notícia, que Viçosa e mais Ponte Nova estão com praticamente acertado um recurso de 1,5 milhão para projeto esse que nós, Viçosa, já tínhamos para utilizar nas melhorias ou nas captações de água. Nós sabemos aqui, o professor Bandeira é conhecedor, todo mundo aqui já é imprensa, já sabe desse projeto. É um projeto que nós vamos captar água, dobrar a capacidade de água de vazão da ETA 2, da ETA 2, vamos ampliar a estação para em torno de 200 litros por segundo. A outorga é essa que já foi solicitada ao IGAM, estamos aguardando a resposta positiva, se Deus quiser, e também de um outro abastecimento, uma terceira estação de tratamento, que seria na região próximo ao Mainarte. Então, esses recursos, eu estou, assim, até seria bom, o presidente, se a Câmara reforçasse esse discurso, mandasse para Ponte Nova, amanhã tem uma reunião do Conselho lá, que mostrasse, assim, ajudasse a esse recurso vir para Viçosa, porque são muitas cidades querendo, mas como eles não têm ainda plano municipal que foi aprovado aqui na Câmara esse ano, então ficou Ponte Nova, mas eu acho que seria um papel interessante, um reforço da Câmara, solicitando esses recursos para esses projetos. Um projeto de nada hoje, um projeto bem feito, fica desse sistema que eu estou falando, de duplicação, construir uma estação, e fora o abastecimento, a divisão do abastecimento, de interligação das duas estações, fica em torno, no mínimo, de R$1.000. R$1 milhão, Hoje o dinheiro, o dinheiro está roubando tanto que a gente nem sabe mais quanto que é 100 milhões, 200 milhões. Mas, então, gente, eu queria só falar em nome do presidente, agradecer aí a presença, da ausência dele, que tem me delegado, a sua ausência. E amanhã nós estaremos lá, o professor Bandeira também vai, professor? Para reforçar e a gente conseguir esse recurso, porque nós estamos passando, nós fizemos, o professor Bandeira, o Zé Luiz, o Edson, nós fizemos uma projeção de uma situação caótica em Viçosa, nós já estamos programados, e cremos que até, a gente vai estar sendo otimista, mas a gente crê que até no final do ano a gente consegue duplicar a vazão. Não no estado assim, que seria como o projeto vai pedir, mas para duplicar essa vazão que hoje nós estamos tirando outorgada aí, os 80 litros por segundo. Então, eu queria assim, agradecer a oportunidade. Nós estamos aqui para ouvir qualquer pergunta, e temos assim, ouvir a voz do professor Oswaldo. Nós somos parceiros desde 99 com essas intervenções que nós fizemos na bacia do São Bartolomeu, fizemos na bacia do Turvo Sujo, porque sabemos que, melhorando a capacidade das nascentes e filtrando essa água, de grão em grão a galinha enche o papo. Então, eu agradeço a presença e a oportunidade
e estou aqui para responder qualquer pergunta posteriormente. Nós é que agradecemos, viu, Sâncio, sua luta aí pelo SAAI, também via Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Tânia, sua vez? Então, vou te dar 10 minutos aí, viu, apertados, viu, por gentileza, que eu gostaria ainda de dar a palavra para o Luciano Piovesan e os demais vereadores. Obrigado. Boa noite a todos, aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, aos representantes aqui da autarquia, da Câmara, do Executivo. Queremos parabenizar aí a ação da Câmara, né, por ter feito essa convocação de audiência pública, porque é muito importante essa participação, essa chamada, porque a gente, como representante de um consórcio de saneamento hoje, né, contando aí com 27 municípios, sendo que a sede é Viçosa, então a gente sabe a preocupação e por que vocês estão preocupados. Porque informações que nós temos junto à ASEMAI, que é a Associação Nacional de Serviços Municipais, a gente tem recebido informações que a crise hídrica ela é geral. E Viçosa não está fora desse cenário, porque, inclusive, vocês não têm mananciais em abundância igual a outros municípios, mas vocês estão procurando recursos. E isso que é importante, é essa participação em comitês de bacia. Nós temos aí, semana passada, nós participamos dessa reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, onde nós temos representante do SAAI aqui, que é na pessoa do Antônio Bandeira, mas ele não foi. Quem esteve presente na reunião lá foi o Zé Luiz. E a gente tem essa informação seguinte: chuva vai ficar escassa mesmo. Essas são as informações que a gente tem. Então, assim, não adianta a gente achar que vai chover uma quantidade bastante considerável que a gente vai resolver o problema. E como o professor acabou de falar aqui, o professor Valente, quando se fala, está tendo água, tudo ele se reporta ao SAAI. E a água é um bem comum, é um bem de todos. A responsabilidade é de todos. Então, a gente tem que fazer o papel de cidadão, cobrar, sim, mas nós temos que também cooperar e fazer a participação. É tanto que nós temos hoje, né, um plano municipal de saneamento, que está na Câmara, né, já foi votado. Nós temos aqui um trabalho do SAAI, que já faz na parte de recuperação hídrica há bastante tempo. É um exemplo que a gente, nas nossas reuniões, tanto da ASEMAI quanto do consórcio, a gente tem levado essa experiência para poder incentivar os outros municípios a fazer esse papel também, de preocupar com a questão da produção. É muito importante aí o que o professor falou na questão da produção. Muitas vezes a gente fala que tem que investir na recuperação de nascentes, em recuperação de mata ciliar, e muitas vezes profissionais deixam de cumprir esse papel, achando que isso aí é dinheiro jogado fora. Então, agora está se vendo que é muito importante esse projeto. E quando se fala que vai gastar aí, igual o Zé Luiz falou, né? O Zé Luiz, não minto, o Sâncio falou, R$1 milhão num projeto, a pessoa já leva aquele susto. Mas R$1 milhão? Um projeto bem elaborado, ele custa, sim, bem caro. Porque, para você conseguir angariar recursos no governo federal, esse projeto tem que ser bem elaborado. O consórcio tem divulgado, às vezes, pleitos. Nós divulgamos recentemente que está aberto o pleito para recursos do FIDRO. A gente teve participando, inclusive, da Comissão Extraordinária das Águas, lá no ano passado, e o IGAN falou da abertura do edital para o recurso esse ano. Muitos municípios conseguem, sim, mas tem que ser projetos bem elaborados. Não adianta a gente falar assim, eu fiz um pleito e eu não consegui. Acontece que tanto o FIDRO, o consórcio, a FUNASA, a ASEMAI, a gente já promoveu cursos para elaboração de projetos junto ao FIDRO, o próprio IGAN também. E, muitas vezes, os profissionais, quando acabam de elaborar os projetos, esses projetos, quando chegam ao governo do Estado, eles são rejeitados, sim, porque, às vezes, esquece algum item. Então, tem que ser bem elaborado. Então, quando se fala aí, quando o Sâncio falou aí, que amanhã, inclusive, tem a reunião do comitê, tem o grupo técnico, quando se leva esse recurso, nesse pedido, esse pleito, para o comitê, que é um comitê de decisão.
Então, é bom a gente lembrar que Viçosa está na frente, porque a gente tem sempre a participação de Viçosa, seja da universidade, seja de representantes de OCIPs, seja de órgãos aqui do município, em comitês. A gente tem sempre levantado essa bandeira junto aos municípios consorciados. O saneamento não está tendo uma representação muito representativa. Então, a gente pede, a gente chama, venham participar das reuniões de comitê, porque agora, na hora desse conflito, é nessas questões de conflito que nós vamos ter a necessidade dessa participação em massa do setor de saneamento. Porque quando se leva esse projeto, essa minuta que foi encaminhada lá para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, para poder decretar quais são os critérios para decretar a escassez, aí pede-se vistas. Por quê? Alguém está interessado em estar fazendo alguma adequação para poder beneficiar-se. E a gente tem que estar lá presente para poder defender tanto o saneamento quanto aí a questão da desedentação animal. Então, é o chamado que a gente quer. Que a população participe mais, que a gente esteja presente nos eventos. Quando há uma audiência, é para a gente estar informando o que está acontecendo. E isso é importante, porque é um bem comum. Não é só do SAAI a responsabilidade, não é da Câmara, não é só do Executivo. A participação tem que ser de todos, porque a responsabilidade é de todos. Queremos aí parabenizar novamente. Quero falar aí com o nosso amigo Zé Luiz, que eu fiz dentro do prazo, né? Eu não falei muito, porque eles costumam falar que eu falo demais, mas é porque o assunto é muito importante e a gente quer chamar a atenção de todos para que contribuam com as suas... Agora vai ter o momento de fazer os questionamentos, que vocês façam as perguntas, para que a gente possa estar oferecendo todo o subsídio para que a população tenha a sua informação em dia, a gente possa estar informando vocês. Parabéns a todos aí, aos todos que estão aqui presentes e nossos ouvintes também. Muito obrigado, Tânia. A gente encerra assim, agora, então, pessoal, essa sessão aqui das palestras. Mas eu gostaria, né, que o Luciano Piovesan, que representa o prefeito aqui nesse momento, viu, Mônica, por gentileza, que ele pudesse fazer a saudação. Mais uma vez, eu peço desculpa de não ter colocado Vossa Excelência aqui na mesa, mas que faça a saudação em nome do prefeito, e em seguida a gente vai passar, então, as perguntas aos vereadores e logo em seguida ao público. Obrigado, viu, Luciano, pela sua presença. Ok. Por gentileza, a tribuna. Boa noite a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o presidente dessa audiência pública, o vereador Marcos Nunes, em nome de quem cumprimento a todos os demais vereadores presentes, a todos os membros da mesa. Para ser prático aqui, trazendo, primeiro, me desfazer da responsabilidade, né, de estar aqui representando o prefeito municipal, que se encontra em Belo Horizonte, em uma reunião hoje no Ministério do Exército, para resolver alguns assuntos relacionados a interesse do município, e me pediu, então, que viesse representá-lo nessa audiência. Eu gostaria apenas de trazer aqui informações que eu entendo pertinentes e que podem contribuir aqui para a discussão da audiência pública de forma bastante objetiva e prática, né? E, nesse sentido, eu gostaria de apresentar o que efetivamente foi feito nesses 120 dias em que nós estamos à frente do Executivo, do dia 3 de outubro para cá, de que forma que o município, né, que o Poder Executivo tem entendido essa problemática e de que forma que essa atuação tem sido conduzida. Bom, em primeiro lugar, gostaria de relembrar aqui, fazer esse breve histórico aqui, vereador Marcos não dizia aí, nesse histórico, já pontuando essas ações, né? Quando nós, assim que assumimos o Executivo, tinha toda uma problemática em relação ao mineroduto no município, e prontamente, assim que nós assumimos, o vereador professor Edelmino nos procurou na prefeitura, cobrando do município, né, uma posição que até então não existia do Executivo em relação ao mineroduto que passava por toda a bacia do São Bartolomeu. Imediatamente, após levantarmos todas as informações necessárias, o município, sem delongas e sem titubear na sua decisão, decretou, né, a revogação de toda e qualquer autorização que até então, aquela data, o município pudesse ter oferecido para a construção daquele mineroduto. Esse decreto foi amplamente divulgado, nós encaminhamos esse decreto às autoridades competentes que têm relação à outorga e à autorização desse mineroduto. Então, foi uma ação imediata, propositiva e que, prontamente provocada, o município deu a sua resposta imediatamente em poucos dias. Num segundo momento,
assim que essa problemática da água toda começou a ter em função desse período de estiagem no município, tão logo nós obtivemos do SAAI, né, como autarquia municipal, as informações técnicas necessárias e foi solicitado do SAAI que o prefeito pudesse decretar, né, baixar o decreto do estado de emergência no município. Prontamente isso foi feito, né, isso foi no final do ano passado, final de novembro, início de dezembro, quando um decreto baseado nas informações técnicas do SAAI, nós então baixamos esse decreto que permitiu que o SAAI pudesse tomar diversas atitudes técnicas, administrativas, junto à população, junto à comunidade, para regulamentar, naquele momento de escassez, o uso da água no município. Logo em seguida, em função do início das chuvas, né, esse decreto foi revogado, mas logo na sequência, no mês de janeiro, em função da continuidade da escassez, da problemática toda que se apontava e continua se apontando, novamente esse decreto de emergência foi baixado. Hoje o município encontra-se com esse decreto em vigor, né, e em função desse decreto, várias dessas ações têm sido tomadas pelo SAAI e pela Prefeitura de Viçosa, no sentido de fazer a regulamentação e o uso dessa água no município. Da mesma forma, o SAAI, a Prefeitura de Viçosa, o SAAI, aí como um só órgão, né, tem trabalhado de forma compartilhada com a Universidade Federal de Viçosa, no sentido da gestão compartilhada da captação da água no São Bartolomeu. Várias reuniões têm acontecido de forma periódica e constante junto à Universidade Federal de Viçosa, com a participação do Ministério Público, inclusive, né, que tem discutido a questão do uso da água da bacia do São Bartolomeu. Então, tem sido empreendidos esforços do SAAI, do Poder Executivo Municipal e da Universidade Federal de Viçosa na discussão do uso dessa água, né, produzida em quantidade e qualidade na bacia do São Bartolomeu para abastecimento tanto da cidade quanto da própria universidade. São ações continuadas que têm sido feitas e discutida a forma de uso dessa água na bacia. Dada a problemática e a discussão interna na Prefeitura, juntamente com toda a equipe técnica do SAAI, o município fez algumas ações, né, de forma imediata. A primeira delas, e isso já recentemente, no início desse ano, foi protocolar junto ao Ministério da Integração Nacional, no último dia 4 de fevereiro, em Brasília, a solicitação de recursos da ordem de R$ 7.028.000, dentro de um pré-estudo feito pelo SAAI, em relação à ETA 2, quer seja no aumento da capacidade de ampliação, né, de captação, de tratamento da ETA, como na própria adutora ser construída paralela já existente, como aos projetos técnicos necessários. Então, esse protocolo já está no Ministério da Integração Nacional e nós fomos, mesmo no Ministério da Integração Nacional, orientados para que o município tentasse fazer, junto à Defesa Civil Nacional, o reconhecimento do estado de emergência a nível nacional. Porque uma vez tido o reconhecimento desse decreto municipal, ter o reconhecimento nacional junto à Defesa Civil, isso facilita para que os recursos solicitados junto ao Ministério da Integração Nacional tenham maior celeridade e agilidade nesse órgão. Dessa forma, também numa ação compartilhada do SAAI, da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Obras, nós estamos já há mais ou menos 15 dias, desde o dia que retornamos de Brasília, elaborando toda a documentação técnica necessária, com todo o rol de documentos que nos foi solicitado pela Defesa Civil Nacional, para encaminhar a Defesa Civil nos próximos dias, para tentar buscar o reconhecimento federal desse decreto de emergência, o que vai facilitar a captação desse recurso. E, obviamente, nós vamos tramitar isso junto ao Estado e tramitar também junto ao próprio governo federal nesse sentido para esse reconhecimento. Da mesma forma, nós, já numa demanda, né, que vem sendo discutida há muito tempo, o município, agindo de forma proativa, criou uma comissão para a implementação efetiva da APA de São Bartolomeu. Essa comissão já está em pleno funcionamento. Nós já, junto ao CODEMA, já tivemos reuniões com os representantes do CODEMA, do Poder Executivo Municipal, da Universidade de Viçosa. 4 reuniões já aconteceram nesse sentido de forma prática. O projeto de lei já está sendo elaborado para apresentação nessa casa. E a APA, obviamente, que a partir daí ela tem uma definição jurídica, né, técnica e legal, todo o arcabouço jurídico necessário para a criação dessa APA. Então, esse estudo já está bastante adiantado, em pouco espaço de tempo nós estaremos encaminhando essa casa, né, que terá um momento do próprio audiência pública, depois da consulta pública, nós teremos a audiência pública da criação da APA, e na sequência, propriamente dito, uma vez tido a audiência pública e cumprido todos os trâmites legais, né, a votação do projeto para definição de todo o território da APA. E aí, nesse sentido, é importante que se diga que a ação ela não para na criação da APA,
né? Muito pelo contrário, a criação simplesmente do arcabouço jurídico é o primeiro passo, é o primeiro caminhar desse processo. Nós precisamos, na sequência, elaborar o plano de manejo da APA. E aí, nesse sentido, a contribuição que o professor Valente traz aqui, e todos os demais membros da mesa, é fundamental para a elaboração do plano de manejo. O que fazer? O que se pode e o que não se pode fazer na Bacia de São Bartolomeu. E dentro daquilo que se pode fazer, qual o formato, de que forma nós vamos trabalhar essas ações do São Bartolomeu. E aqui é importante que se diga, né, e me corrija o professor Valente se eu estiver errado, talvez a Bacia de São Bartolomeu seja uma das bacias mais estudadas do planeta. Porque o que tem de tese, de mestrado, doutorado, iniciação científica e projetos que foram desenvolvidos naquela bacia, são coisas assustadoras. Então, nós precisamos compilar essas informações. E aí a universidade, eu gostaria de aproveitar o representante da universidade aqui, para trazer, quando o senhor coloca que nós devemos partir para a prática de fato, né, que a gente possa fazer agora, reunir toda essa documentação existente na universidade, para que a gente possa elaborar, dentro desse plano de manejo, um cronograma físico-financeiro de ações e que a universidade, com todo o seu corpo técnico, possa contribuir, sem ônus para o município, na elaboração de um projeto técnico para a gente poder captar recursos nos órgãos estaduais e federais, a exemplo, por exemplo, desse edital do FIDRO, que está aí com 20 milhões de reais disponível para esse sentido. Então, é momento, a universidade tem o seu interesse realmente precisa da captação de água na São Bartolomeu, então é importante que a universidade, nesse momento, com o seu corpo técnico, com todo o conhecimento que tem, possa colaborar de forma efetiva no município na elaboração de um grande projeto, um projeto principal que tenha começo, meio e fim, pensando em curto, médio e longo prazo, para que a gente possa captar esses recursos, elaborar dentro do plano de manejo as ações práticas que realmente nós vamos desempenhar dentro da bacia. E finalizando, né, dentro dessa proposta, também do FIDRO, nós fizemos uma comissão interna, vereador Marcos Nunes, formada interna na prefeitura, formada pela Juliana do DEMA, o Ivan do SAAI e o Marcos da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, que estão trabalhando já em formações internas na prefeitura, para que a gente possa buscar junto à universidade nesse processo, e dentro desse processo de criação da APA, nós estamos propondo a criação de um workshop, um dia de discussão, para que a gente possa trazer todos os especialistas da universidade, que têm projetos da universidade, a contribuir nesse workshop, que tragam para nós, nesse momento do workshop, todos os documentos, projetos e aquilo que foi desenvolvido na bacia com informações práticas, porque isso vai subsidiar a elaboração desse plano de manejo da bacia. Então, nesse sentido, as ações têm sido trabalhadas de forma bastante focada, eficiente na bacia, né? Como aqui foi amplamente colocado, que a questão da bacia é uma questão conjunta e coletiva do município. E, para finalizar, eu gostaria de dar uma notícia em primeira mão nessa casa, que nos últimos 15 dias o município de Viçosa notificou, né, e fez a interdição de todos os loteamentos do município de Viçosa, inclusive alguns deles de parentes do próprio prefeito. Então, esses loteamentos, que inclusive parte deles estão na Bacia do São Bartolomeu, né, e alguns bairros da região, foram interditados, notificados, e aqueles que estão em área rural, nós estamos fazendo a devida notificação junto à SUPRAM, para que o SUPRAM tenha a ação devida nesses loteamentos clandestinos dentro do município. Então, as ações têm sido feitas, o município não está inerte, o prefeito quer ser parceiro com todos aqueles que querem efetivamente desenvolver ações para resolver de forma definitiva a questão do abastecimento público de água de Viçosa, nós estaremos fazendo. Muito obrigado. A gente é que agradece, Luciano, muito obrigado aí pelas informações. E nós passamos agora, então, bem rapidamente, porque nós temos talvez mais 10 minutos aí de transmissão da TV, as perguntas agora dos nossos vereadores e vereadoras. E o vereador Mequilo, que é o vice-presidente dessa casa, já tem aqui inscrito, né, para fazer algumas perguntas. Por favor, colega. Só lembrando o seguinte, Vossa Excelência tem 3 minutos para fazer a sua colocação ou a sua pergunta para ou uma colocação ou uma pergunta para alguém da mesa, todos vocês também, e com direito à réplica e tréplica. Boa noite, colegas vereadores, público presente, todos que estão nos assistindo, nos vendo através do meio de comunicação. Eu queria só mostrar um pré-projeto meu, entendeu? Que eu estou ainda em estudo com ele, e depois fazer uma pergunta para o professor Oswaldo Valente sobre esse projeto, que eu até entreguei para ele agora, um projeto que eu tenho para leitura nessa casa. Ou vai ser lido essa semana ou na outra. Esse projeto já vai entrar para leitura. Esse pré-projeto meu que eu fiz é para todos os novos loteamentos de Viçosa, que eu estava preocupado demais da conta com a área da Bacia de São Bartolomeu, questão
no loteamento clandestino, mas está loteando, está levando multa, mas está mexendo. O Luciano aqui falou, mas pode ir lá que vocês estão vendo que a degradação está acabando com tudo lá, falar dessa forma. O que acontece? Esse projeto meu, que eu estou ainda precisando ter de parceiro para melhorar ele, todos os novos loteamentos de Viçosa, a partir que essa lei for sancionada, se for, vai ter que ter um sistema de captação de água fluvial. De que forma? A captação de água fluvial através do bueiro vai cair numa caixa de 3,5 metros de fundura por 1,5 de largura. Vai captar mais ou menos 7.500 litros d'água, cada caixa dessa. Minha ideia é cada 100 metros de rua desses novos loteamentos ou condomínio tenha uma caixa dessa. Exemplo, um condomínio hoje com 1 quilômetro de rua vai captar mais ou menos 75 mil litros de água, de acordo com a quantidade de chuva, é claro, né? O que acontece? Se isso acontecer, e se esse projeto passar, eu acredito que o nosso lençol freático, não importa se é da área da Bacia de São Bartolomeu ou qualquer outra área, pelo menos vai ser alimentado de uma maneira direta, que essa água, essa caixa vai ter furos, minha ideia foi furos embaixo e nas laterais, até na metade dela, para a parte de cima dela suportar a pressão de carros, veículos passar. Entendeu? E eu quero pedir já publicamente para o professor Oswaldo se ele pode me dar uma ajuda nisso e pedir uma opinião, se ele pensa que isso funciona ou não. O outro projeto meu, que eu estava falando que é o anterior, que vai para a leitura agora, ou na outra reunião, ou amanhã, ou na próxima, que eu não tenho certeza ainda, é simplesmente, todas as novas edificações de Viçosa vão ter que ter um sistema de captação de água de chuva e um reservatório. No momento, esta água pode ser usada para lavar passeio, para irrigação, mas tem meios que ela pode ser usada para consumo humano, e é baratíssimo, entendeu? É barato demais. Mas, no momento, esse projeto meu vai ser lido ou amanhã, não tenho certeza, ou na outra, é para fazer isso. Eu quero saber da opinião do professor Oswaldo Valente, se ele acha que isso funciona ou não. Obrigado. Nós é que agradecemos, o Mequilo Carlitos Alves e o professor Oswaldo Valente, por favor. Olha, realmente está dentro daquela exposição que eu mostrei da cisterna de infiltração. Você está propondo a cisterna de infiltração. Só que nós propusemos a cisterna de infiltração para o meio rural, para as construções do meio rural. Isso é válido para o meio urbano também. Agora, é preciso ter um certo cuidado, porque essas infiltrações localizadas, você vai fazer uma infiltração localizada, quando chove e a filtração se dá em toda a superfície do solo, ela é distribuída. Quando você faz uma infiltração localizada igual aquela, você precisa saber as condições geológicas dessa área. Porque se você fizer, por exemplo, uma infiltração dessa no Santa Clara, naquelas regiões de Monte Alto e Santa Clara, a gente não sabe se logo abaixo da superfície ali, você tem uma camada rochosa, e se isso acontecer, você pode provocar deslizamentos. Porque a infiltração localizada, ela pode formar canais de circulação no interior do solo e pode deslizar. Então, para fazer isso amplamente no município, você precisaria de um estudo geofísico, que não é uma coisa cara. O município podia ter um estudo geofísico, tá? E nesse estudo geofísico, ser zoneado onde você pode e onde você não pode fazer cisterna de infiltração. No meio rural, sem muito problema, porque você tem as posições distantes uma da outra, etc. Tal, não tem muito risco. Agora, no meio urbano, é uma ótima solução, mas é preciso você saber onde. Nas áreas mais planas, sem problema. Nas áreas mais montanhosas, precisa de um certo cuidado na realização desse coisa. E sobre a captação de água de chuva nas novas edificações de Viçosa? A captação de água de chuva, eu acho que ela é válida, e muito válida. Você tem uma água para você usar para atividades que não necessitam de água potável, né? Então, para você lavar a calçada, você evitaria essa briga de a pessoa estar lavando calçada com água tratada, enquanto ele podia estar lavando calçada com água captada. Isso já existe em muitas cidades brasileiras. São Paulo tem legislação atual sobre isso, outras cidades brasileiras também têm, de induzindo os condomínios, por exemplo, prédios, a ter essa captação de água pluvial, inclusive de água de chuva. Inclusive, alguns prédios de São Paulo já estão indo além, eles estão tratando essa água, estão criando estações internas de tratamento da água de chuva para ser utilizada no próprio edifício. Então, essa sim,